Hoje nós vamos falar sobre modelagem do motor síncrono de ímãs permanentes. Este assunto, modelagem, ele pode ser abordado em diversos níveis de profundidade, dependendo do propósito do modelo, para que o modelo será utilizado. Se o propósito for projeto de motores, precisamos seguir um outro caminho bem mais detalhado e um pouco diferente desse que a gente vai seguir aqui hoje. A nossa ideia é ter um modelo para controle. Controlar a corrente, posição e velocidade do motor. Então, nós vamos começar relembrando que o motor, como não especificamente um motor síncrono de ímãs permanentes, mas qualquer motor, podemos dizer que é um sistema de múltiplas portas. Nesse caso, uma porta mecânica e uma porta elétrica. Uma porta é uma parte do sistema em que ele pode ser interconectado com outro sistema. Então, é possível interconectar esse motor com outro sistema que vai ter também o mesmo torque e a mesma velocidade que esse eixo, ali naquela interface de conexão. E temos uma outra porta, vamos chamar de elétrica, onde temos três contatos, aqui nós vamos chamar de A, B e C. E isso seria uma porta elétrica desse sistema. Então, sistema de múltiplas portas. Porta elétrica e porta mecânica do nosso motor. Cada um desses fios aqui, né? A, B e C, vamos chamar de fases. Fase A, fase B e fase C. E vamos entender melhor o que acontece em uma fase individualmente, depois nas três fases em conjunto. E do lado mecânico, é muito mais simples nesse caso, e já podemos começar detalhando o modelo da parte mecânica. Então, na parte mecânica, temos basicamente uma inércia e uma parcela de atrito, que é a função da velocidade angular desse eixo. Além disso, o torque ao qual esse sistema está sujeito são o torque eletromagnético, que será produzido pelas interações elétricas e eletromagnéticas do estator e do rotor do motor, mais um torque que podemos chamar de torque de carga. Por isso utilizamos o subscrito load, de carga em inglês. Então, vamos entender um pouco melhor como é o que acontece com uma fase desse motor. Suponha que este ponto de conexão A, nós podemos olhar internamente ao motor como que essa conexão ela evolui para dentro do motor. Então, lá dentro do motor nós temos um núcleo ferromagnético ao redor do qual tem uma bobina enrolada. Nós chamamos de enrolamento, né? E a outra extremidade desse condutor, vamos chamar de N, para simplificação. Além disso, nós temos lá internamente no motor um rotor com ímãs fixados nele. Aqui nós vamos representar apenas como um ímã permanente norte-sul. Essa é a situação que nós temos lá internamente. Para simplificar o processo de modelagem, vamos escrever um diagrama que aloca em um elemento gráfico específico uma característica específica desse circuito. Porque aqui nós temos as seguintes características. Esse enrolamento, esse condutor, ele tem uma determinada resistência, por características do material, comprimento, etc. O fato do condutor estar enrolado ao redor de um núcleo ferromagnético faz com que ele esteja sujeito à lei de Faraday. Não apenas pela questão do condutor estar enrolado ao redor desse material ferromagnético, mas também
pelo fato de termos um campo magnético do ímã na proximidade dessa bobina. Então, tudo isso faz com que nós possamos expressar o sistema por um circuito equivalente. Então, agora eu vou escrever esse mesmo sistema com o circuito equivalente dele. A resistência desse condutor, mais uma indutância, mais uma fonte de tensão que corresponde à tensão induzida pelo movimento deste ímã próximo da bobina. Então, esse seria o nosso circuito equivalente. Essa tensão aqui, vamos chamar de EAM. M por causa do ímã permanente. Esse indutor vamos chamar de LA, a indutância dele. E essa resistência vamos chamar de RA. A tensão, aqui nesses terminais, podemos chamar de VA. E esses são todos os elementos gráficos que nós podemos utilizar para poder ter uma analogia entre o fenômeno que ocorre nesta situação e algo que a gente possa ter um mapeamento direto gráfico para poder compreender o que acontece ali por trás. Então nós vamos analisar um pouco melhor esta parte do sistema desse ponto de vista e vamos obter as equações que são aplicáveis a esta porta do sistema. Porque essa porta a gente já tem. Vou até colocar em destaque aqui um modelo importante para a gente da parte mecânica. Nós vamos fazer agora é encontrar a segunda parte, uma equação que serve para esta porta, mas para apenas uma fase. Bem, considerando este circuito análogo, essa equação pode ser escrita da seguinte maneira. A tensão aqui nestes terminais em equilíbrio pode ser equivalente a R vezes A pela lei de Ohm e pela lei de Faraday. Esses dois componentes aqui, eles vêm da mudança da variação no tempo do fluxo magnético. Vamos chamar aqui de lambda A. Esse fluxo magnético, lambda A, ele pode ser descrito aqui nesse caso como LA vezes IA, que é a corrente que passa pelo condutor, mais lambda AM, o fluxo do ímã permanente, constante aqui. Note que a derivada de tudo isso, ou seja, a taxa de variação dessa parcela aqui no tempo, é o que eu preciso saber, porque essa é a lei de Faraday. Então, a tensão induzida vai ser a variação desta parcela aqui no tempo. Então, em maiores detalhes, ficamos com apenas calculando esta variação dessa parcela, né? O lambda A, ficamos com LA vezes D IA dt, variação da corrente, mais D lambda AM dt. E é justamente esta parcela aqui que nós chamamos de EAM, aqui do nosso diagrama, do nosso circuito. Talvez aqui não dê para ver, mas é só um destaque, né, que está em vermelho aqui. Bem, então nós vamos reaproveitar esta parte da equação e reescrever a equação, o modelo dinâmico dessa fase individualmente.
Bem, vou apagar para a gente poder completar com esse mesmo raciocínio. Então, ficamos com VA igual a R, RA e A, RA, mais LA e A, variação de A no tempo, D e A, dt, mais a tensão induzida pelo movimento dos ímãs permanentes. E essa segunda equação é aquela que, junto com a equação mecânica, vai me permitir descrever as portas do motor. Então, aqui a gente entendeu apenas o que se refere a uma fase, mas precisamos detalhar o que vai acontecer nas 3 fases, partindo desse mesmo raciocínio.